Bom, pessoal, boa tarde a todos e todas. Bem-vindos, bem-vindas. Aqui quem fala é Elisa, responsável pela plataforma de clima da Rede Brasil do Pacto Global. Muito obrigada pelo tempo e atenção de vocês estarem aqui conosco hoje. Para começar o nosso evento, para abrir nosso webinar, vou convidar aí o nosso diretor executivo, Carlo Pereira, para dar uma breve palavra para vocês. Fiquem à vontade, mandem suas perguntas através do chat ou da caixa, na verdade, preferencialmente pela caixa de perguntas e respostas, né, Q&As, e qualquer dificuldade que vocês tenham, também pode me chamar no chat, que eu vou estar aqui dando apoio, tá bom? É um bom evento para todos, todas. Carlo, por favor. Obrigado, Elisa. Pessoal, boa tarde. Uma satisfação estar aqui com todos vocês. Uma alegria, um abraço para todos, todas e todes, né? Lembrando que estamos no mês de visibilidade trans. E uma alegria estar em mais esse evento aqui com vocês. Quero agradecer muito a presença de cada um, cada uma. E também, claro, agradecer muitíssimo, e sorte a nossa, que a gente tem aqui essa tarde com a gente, Gustavo, Caroline e Dominique, que, enfim, claro, grandes especialistas no tema, e nesse tema que é mais do que nunca essencial ser tratado, né? Isso pensando, obviamente, não pensando só na nossa existência, pensando aqui em negócios, e a gente vê que, por exemplo, hoje, né, a carta do Larry Fink, que é sempre tão esperada, saiu hoje e saiu, como a gente já poderia imaginar, assim como a do ano passado, bastante carregada na questão da mudança do clima, né? E, claro, hoje, como a gente sabe, Money Talks, então o mercado financeiro cada vez mais dentro desse movimento de combate à mudança do clima, a gente sabe que é super importante para que a gente consiga atingir nossos objetivos e também, claro, coloca aí, além das oportunidades, muito desafio para nossas empresas, né? Então, a gente tem que entender como a gente, como empresa, vai conseguir, enfim, se adaptar a essa nova realidade e também, claro, conseguir extrair o que a gente conseguir extrair de positivo no sentido financeiro mesmo da palavra dessa nova realidade de uma economia de baixo carbono, né? Além disso, também gostaria de lembrar que eu acho que é importante, eu acho que a gente está aqui, a maioria numa média gerência, mas muito importante a gente colocar também a necessidade da alta liderança se pronunciar com relação a todos esses temas que a gente trabalha, né? Principalmente a questão da mudança do clima. Então, antigamente a gente falava e não fazia, hoje a gente tem que fazer, falar, inclusive falar de temas que a gente não faz e procurar fazer mais fortemente, né? Esse é o grau de complexidade que a gente chegou. E sem dúvida nenhuma, agora para as grandes empresas, que eu entendo que a maioria aqui, as grandes empresas estão sendo convocadas cada vez mais claramente por todos os segmentos da sociedade para atuarem também na cadeia, né? Então, a cadeia de suprimentos também vai ter que ser observada, o famoso escopo 3, como a gente bem sabe. E, para além disso, também já está ali na carta do Larry Fink, nas discussões do Fórum Econômico Mundial que a gente está acompanhando essa semana, que começou no domingo, mas de maneira mais pesada ontem, e ali também muitos comentários de como as empresas vão ajudar as comunidades, né? Então, eu entendo que hoje tem um papel esperado aí das empresas muito relevante em toda a questão da mudança do clima, né? Na discussão, na colocação da agenda, do tema na agenda, claro, na diminuição do impacto e também em apoiar as suas operações, obviamente, cuidar das suas operações na adaptação, mas cuidar também de comunidades, não só do entorno, mas de sociedade em geral também, né? Então, é um tema fundamental. Então, por isso, eu quero agradecer novamente aqui todo mundo, lembrar que esse ano a gente tem
COP26, como todo mundo sabe, e COP26 podem ter certeza, isso tem sido falado em todos os meios que eu participo e de vocês também, provavelmente, que COP26 vai ser uma outra COP21, né, uma outra Paris, né? E a carta, por exemplo, voltando a falar do Larry Fink, eu acabei de ler a carta, não tinha conseguido ler ainda hoje, e fala, claro, na questão da neutralidade carbônica, né? E coloca ali que eles já são neutros nas operações, mas é óbvio que a operação deles não é nada, mas que eles vão também neutralizar todos os investimentos até 2050, né? Então, gente, por isso já vou terminando aqui, mas é muito importante que a gente tenha clareza da NDC, né? Não quero qualificar essa NDC horrorosa que a gente teve, estou brincando, mas oportunidades de melhoria em muitas coisas na nossa NDC, né? A gente sabe que dá para ser muito mais agressivo, e quando eu digo muito mais agressivo, não é colocando a nossa competitividade em risco como país, nem como as empresas presentes no Brasil, muito pelo contrário. A gente sabe muito bem, tem um artigo meu, Deleuze Dominique, dessa semana na Exame, e que a gente fala muito sobre isso, né? Que, na verdade, o país atuar como deveria, né? Não faria nada além da obrigação na questão da mudança do clima, gera muita oportunidade para o país, para as pessoas e para as empresas brasileiras ou empresas com atuação no Brasil, tá? Então, é isso que a gente acredita, isso que a gente defende no pacto. Nas próximas semanas, a gente vai lançar uma agenda específica para a COP26, a gente quer fazer bastante coisa lá, tá? Levar o setor empresarial brasileiro com peso para lá, e deixo vocês aí com os nossos especialistas, nossas especialistas. Obrigado, boa tarde e que aproveitem. Obrigado, Carlos. É sempre um privilégio ter você aqui numa fala inicial. E você já trouxe bons caminhos ali, né? A notícia da carta do Larry Fink, sem dúvida, é algo que vai ser discutido aí nas próximas semanas. A quem aqui nos assiste, boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer eu poder fazer parte da coordenação da plataforma Ação pelo Clima. Acho que aqui é a minha primeira participação nessa plataforma. E para quem não conhece a plataforma, né, acho que já de Ação pelo Clima, aqui na Rede Brasileira do Pacto Global, ela atua em principalmente 2 objetivos de desenvolvimento sustentável, né? O primeiro, que a gente sabe, é o ODS 7, né, quando a gente fala de uma energia limpa e acessível, e o famoso ODS 13, né? Quais são as ações contra a mudança global do clima, né? Os desafios que o Carlos trouxe bem. Essa plataforma ela é baseada em 3 pilares, né? Um pilar de mitigação, de resiliência e de meios de implementação. É formada aí por 98 entidades aqui no território nacional. Então, acho que é um bom espaço aqui de influência, de inspiração, para que a gente possa discutir o tema e a agenda da mudança do clima. E acho que trazendo aqui nessa tarde de hoje, acho que eu tenho o privilégio também de conversar aqui com 2 especialistas no tema da NDC, né? Mais uma sigla aqui chegando, né? A gente fala de tantas siglas da NDC, né? Contribuição Nacionalmente Determinada, né? E aqui eu tenho o prazer de convidar aqui a Caroline Prolo e o Gustavo Pinheiro. Eu vou apresentar aqui a Caroline. A Caroline ela é sócia da Stock Forbes Advogados, é uma advogada referência em direito ambiental e mudanças climáticas, né? Ela já vem atuando aí numa consultoria jurídica internacional, quando a gente fala for Environment and Development, que basicamente é um projeto que dá suporte a grupos, né, de países menos envolvidos para as negociações da Convenção do Clima, né? Ela também fundou a LACLIMA, que é a Latin America Climate Lawyers Initiative for Mobilizing Action, né? Formada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestrado em Environmental Law and Policy na University College London. Seja bem-vinda, Caroline. E eu trago aqui também o Gustavo. Gustavo Pinheiro, ele é coordenador hoje de portfólio da economia de baixo carbono do Instituto Clima e Sociedade. E tem mais de 15 anos de experiência profissional, sendo 10 aqui dedicados à agenda da mudança do clima, meio ambiente e direitos humanos, né?
antes do Instituto de Clima e Sociedade, ele participou do Instituto Socioambiental, da TNC, e vem aí por bons tempos aí falando dessa agenda, né, de uma transição de economia de baixo carbono, né, defesa ao Código Florestal. Também tem um destaque aí que o Gustavo criou um fundo de investimento chamado Bratus Natural, né? Ele é coordenador, né, desse projeto também nos Estados Unidos. Então aqui acho que a gente está bem assistido aqui, bem convicto de que a gente vai ter uma boa discussão. E aí falando de NDC, né, o governo brasileiro ele anunciou em dezembro, né, essa atualização da NDC, e aqui a gente tem esse espaço aí para trazer, ouvir de vocês esse debate, essas discussões e pontos de vista. Eu começo com a Caroline. Me explica esse bicho, né, essa sigla, né, a gente fala de ESG, PRI, mais uma NDC, me explica isso, o que seria essa NDC, né, essa sigla, quem elabora, qual que é o real objetivo, né, da NDC aqui. Então deixa essa pergunta aqui para você. Seja bem-vinda, Caroline. Obrigada, Dominique, obrigada, Elisa e Carlo, pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo, meus cumprimentos ao Gustavo também, prazer estar nesse painel com ele. Excelente pergunta para começar, eu acho que realmente a gente tem que sempre partir do começo aí, do básico, quando se trata de falar de Acordo de Paris, de negociações climáticas internacionais, e eu acho que todo esse tema de mudanças climáticas, é bom a gente estar certo de que estamos todos na mesma página, né? A NDC, essa sigla Contribuições Nacionalmente Determinadas, uma sigla para Contribuições Nacionalmente Determinadas, que em inglês significa Nationally Determined Contributions. Esse bicho aí, no final do dia, em uma expressão bem sucinta para explicar, é a meta de cada país, de contribuição de cada país para os esforços globais de combater a mudança do clima, né? E é importante a gente explicar o contexto em que isso está inserido, porque todo mundo deve se lembrar do Protocolo de Quioto, né, que também foi um tratado internacional firmado dentro desse grande guarda-chuva que é a Convenção Quadro da ONU sobre Mudanças Climáticas, né? E agora a gente está aí na era do Acordo de Paris, que é o mais novo tratado internacional de mudanças climáticas dentro do guarda-chuva da ONU, tá? Ele foi feito para suceder o Protocolo de Quioto, né? O Protocolo de Quioto que tinha um prazo, tinha um período de compromisso, teve vários períodos de compromisso, na verdade, né, um até 2013, depois foi renovado um outro até 2020. Então, o Protocolo de Quioto encerrou, de certa forma, suas operações em 2020, e com isso se esperava que o Acordo de Paris fosse um sucessor dele, né? E foi nessa expectativa que se assinou o Acordo de Paris em 2015, e esse acordo, ele até entrou em vigor já em 2016, ele entrou em vigor muito rápido, menos de um ano da sua assinatura, né? Então, acho que a gente fala muito sobre 2020, agora é que está valendo o Acordo de Paris, mas, na verdade, ele está valendo desde 2016, quando efetivamente se atingiu o número mínimo de países que ratificaram ele perante o sistema da ONU. Então, formalmente, o acordo está em vigor desde 2016. Mas, como eu falei, essa expectativa era de que ele realmente entrasse em vigor para suceder o Protocolo de Quioto. Então, a gente tem aí algumas obrigações que estavam dentro do Protocolo de Quioto, que, de certa forma, estavam cobertas ali, né, pelos países, pelos países envolvidos, e que agora, com o Acordo de Paris, a gente passa numa nova era em que o Acordo de Paris é o acordo internacional para reger mudanças climáticas na comunidade global, tá? Feito assim, essa introdução, o que é a NDC? A NDC é a obrigação, a meta de cada país, de como ele vai contribuir nos esforços globais de se atingir esses objetivos do Acordo de Paris. Um dos principais objetivos, vocês já devem ter ouvido falar, é limitar o aumento de temperatura global para bem abaixo de 2 graus Celsius, com esforços para se manter no máximo até um aumento de 1,5 grau, com base nos níveis do período pré-industrial,
Tá? Esse é o grande objetivo. Esse é um objetivo mensurável, quantificável, né? E que permite aí que toda a comunidade global que faz parte do acordo possa, inclusive, mensurar em que medida ela pode contribuir para esse objetivo, né? E aí entra as contribuições nacionalmente determinadas. A NDC é a contribuição de cada país, é o que cada país pode fazer em termos de mitigação, principalmente, né? De reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa, mas também de adaptação e de ajudar em termos de financiamento e apoio aos outros países. Então, de uma forma geral, essa é a NDC, e uma informação importante para concluir aí é que, diferente do protocolo de Kyoto, em que a gente tinha um mundo dividido entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, e só os países desenvolvidos é que tinham metas de redução de emissões de gases de efeito estufa, com o Acordo de Paris, todos os países têm uma NDC, desenvolvidos, em desenvolvimento, não importa o seu nível de desenvolvimento, todo mundo tem que ter uma meta e, portanto, todo mundo tem que ter um orçamento de carbono, todo mundo tem que ter uma gestão de carbono, né? É isso que importa, eu acho, até para a gente conduzir nossa conversa aqui, é ter essa informação bem clara. Perfeito, Caroline, muito obrigado. Acho que essa forma bem didática aqui, acho que trouxe desvendou aí um pouco para quem não conhecia a NDC. E Gustavo, seja bem-vindo, muito bom ter você aqui. E conta para a gente, eu faço uma pergunta para você aqui, né? A gente trouxe, né, esse início em 2016, e o Ministério das Relações Exteriores, né, trouxe a NDC dia 8 de dezembro, né? Qual foram as principais mudanças aí que tiveram, né? O que o Brasil trouxe em dezembro agora de 20 comparado com 2016? Seja bem-vindo. Obrigado, Dominique, Carolina, Carlo, Elisa, que colocou de pé essa sessão, todo mundo do Pacto e quem está nos assistindo. Bom, obrigado pelo convite. Acho que esse é um tema super importante, né? Como o Carlo abriu aí com a carta do Larry Fink. Acho que é muito importante destacar até um tema que ele colocou ali na carta, né? Ele elencou todos os votos que eles já deram ano passado, né? Contra propostas de assembleias de acionistas, ainda prometeu também que eles votaram contra alguns conselheiros, né, na recondução para as empresas, colocaram um número grande de empresas numa lista de observação e cobrou ação climática, né, cobrou que as empresas apresentem seus planos de transição. E a NDC brasileira, reapresentada, né, no final do ano passado, já que o governo disse que é a mesma NDC que eles tinham apresentado inicialmente, que eles só estão revisando, atualizando essa NDC, até a Carol pode depois entrar um pouco nas minúcias jurídicas, né? Eles estão tentando explorar aí um loophole do acordo, né? Um buraco jurídico para chamar essa de nova primeira NDC e não dizer que é a segunda, porque, né, se for a segunda eles têm que dar mais ambição, e dessa forma apresentar uma NDC com menos ambição. Então vai na contramão de toda a corrida que a gente vê, né, essa Race to Zero, né, a corrida por um mundo carbono zero, né, neutro em carbono, zero em emissões até metade do século, que é o que o Acordo de Paris estabelece, né, para a gente conseguir limitar o aquecimento global a 2 graus. E a nossa NDC revisada, apresentada no final do ano, coloca o Brasil na rota oposta. A nossa NDC anterior, ela trazia uma indicação de uma meta absoluta, né, com valor teto ali, numérico. Essa nova NDC, ela retira essa indicação. Ela mantém os percentuais, né, de redução relativos às emissões do ano de 2005, com uma meta de redução de 37% em 2025, ou seja, daqui a 4 anos, e uma meta de redução de 43% em 2030. Só que ao retirar o valor numérico absoluto, ela passa a usar como parâmetro só o inventário, né, que o Brasil faz, e atualiza do terceiro para o quarto inventário. E ao fazê-lo, por mudanças metodológicas, a gente teve um aumento de emissões nessa revisão para o mesmo ano base. Consequentemente, ela dá margem para que o Brasil aumente muito suas emissões em 2025, frente àquele número absoluto que estava sendo perseguido já desde 2016, quando o Brasil, né, transformou a sua INDC em NDC
ali no bojo da ratificação do Acordo de Paris. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente saltaria, né, de algo próximo de 1,3 gigatoneladas em 2025, na versão anterior da NDC, para algo em torno de 1,8 gigatoneladas de CO2 equivalente, né, em 2025, utilizando um dos parâmetros, né, o GWP, que é o que tinha sido apresentado na NDC anterior. E para 2030, a gente saltaria de 1,2 gigatoneladas para algo como 1,6 gigatoneladas. Né? Então, as nossas, pela nova NDC, apresentada no final do ano, o Brasil, em 2030, poderia emitir mais do que ele tinha se comprometido a emitir em 2025, ou seja, num prazo mais longo, a gente estaria emitindo mais do que a gente tinha prometido antes que a gente ia alcançar. Então, na verdade, ela apresenta menos ambição do que tinha sido comprometido 5 anos antes. E isso vai na contramão de toda essa corrida. Então, praticamente, ela coloca o Brasil fora da corrida pela carboneutralidade, o que, né, se não for alterado, e todos esperamos que isso seja revisto logo, né, de preferência esse ano, antes da COP em Glasgow, a gente tem um risco de ficar fora não só da corrida por carbono zero, mas também da corrida por investimentos para a descarbonização. Né? Lembrando que essa descarbonização das economias ela requer investimentos, porque a economia do futuro vai ser construída pelos investimentos do presente. E o mundo todo está numa corrida também, né, para investimento, para formação bruta de capital fixo na economia, para que o PIB do futuro seja carbono zero. E a gente, infelizmente, aí com menos ambição, indo na contramão da maior parte das nações. Além disso, ela também exclui uma série de indicações que serviam de guia para o setor privado, né, em relação a quais as ações que o governo ia tomar para conseguir reduzir as emissões. Então, a NDC anterior, além dela trazer as metas absolutas, ela trazia uma série de indicações de políticas, como reduzir o desmatamento, restaurar 12 milhões de hectares, investir em adaptação à mudança do clima. Né? O Brasil é um país que tem muita vulnerabilidade, a gente já perde bilhões, né, todos os anos com eventos climáticos extremos, interrupção de estradas, queda de pontes, inundações nas cidades, né? São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes cidades são muito suscetíveis a inundações que causam grandes prejuízos, e tudo isso foi excluído da NDC. Então, a NDC ela ficou muito vazia de indicações, o que traz mais insegurança jurídica ainda, né, para o setor privado investir, porque você fica sempre naquela dúvida de que para que lado é que as políticas públicas vão, né? Eu vou me alinhar, quais são os setores que são mais promissores. Eu acho que isso é o ponto mais danoso aí das mudanças que a nova NDC traz em relação à nossa NDC original. Perfeito, Gustavo. Obrigado pela contribuição. Carolina, acho que eu trago a mesma pergunta. Eu ouvi um pouco de você, assim, o que você enxergou dessas mudanças. A gente ouviu um pouco o Gustavo aqui, também ter o seu ponto de vista sobre essa mudança de 16 para 20. Sim, acho que o Gustavo fez um ótimo resumo aí, mas complementando talvez com a visão jurídica disso, né? Acho que a gente tem ainda, só para ficar claro, né, que o contexto do Acordo de Paris é um acordo que, obviamente, ele é vinculante legalmente, né? Ele tem um status de obrigação legal para os países signatários, mas na hora de efetivamente executar, né, fazer cobrar dos países essas ações concretas, aí a situação é um pouco mais difícil, né? Porque no ambiente de responsabilidade dos estados é mais limitado o acesso às cortes internacionais, como levar um caso para uma corte internacional. Então, não vou nem falar disso, mas é só para ficar claro que aqui o objetivo, pelo menos da minha parte, não é a gente discutir se dá para, enfim, se isso significa que o Brasil pode ser responsabilizado internacionalmente por ter alguma eventual falha na sua NDC. Não vou discutir isso. Eu vou discutir, acho que cabe aqui a gente discutir
a execuibilidade disso dentro do Brasil, né, domesticamente, aí pensando como também o papel, acho que, das empresas nesse processo, né, porque isso é uma coisa muito bacana do Acordo de Paris. Ele tem essas contribuições nacionalmente determinadas, que são, assim, o nome está dizendo tudo, são contribuições e são determinadas nacionalmente, quem determina é o país, né, os países são soberanos para dizer como eles podem contribuir nesse combate à mudança do clima, porque eles estão em situações diferentes, né, de desenvolvimento, de desafios internos que tem de erradicar a pobreza, de combater outras dificuldades com parte da sua trajetória de desenvolvimento. Então, o acordo, e foi por isso que o acordo até foi assinado, ratificado por tantos países tão rápido, é porque ele realmente traz esse componente de determinismo de cada país poder decidir, né, aquele approach bottom-up, né, cada um dizer com o que pode contribuir. Então, essa é a beleza do Acordo de Paris. Ele não tem uma exigibilidade de cima para baixo, mas ele permite que os países façam um assessment interno e proponham como eles podem ajudar nesse combate com aquilo que eles acham justo. E aí que entra a sociedade civil brasileira, as empresas, o setor financeiro, os atores nacionais e subnacionais, eles têm um papel aí, né? O papel de ajudar a criar essas NDCs, a revisá-las, porque elas precisam ser revisadas a cada 5 anos, né? E cada 5 anos elas têm que progredir, elas têm que ser mais ambiciosas do que foram na versão anterior, né? Então, para isso, é importante esse diálogo de toda a sociedade, daquela jurisdição, daquele país. Esse é o processo que o Acordo de Paris previu desde o começo, um processo construtivo para que, a partir desse contexto nacional, é que se pudesse efetivamente tornar efetivo o Acordo de Paris. Então, não vai ser uma corte internacional que vai dizer o que o país tem que fazer, vai ser o seu próprio sistema jurídico, a sua sociedade empresarial e a sociedade civil engajada e que mobilizam o governo para tomar as decisões corretas. Então, só fazer essa ponderação inicial para dizer que, sob essa perspectiva, acho que a análise que tem que ser feita aqui é uma análise de né, se efetivamente a gente entende a NDC brasileira, né, nós todos aqui estamos participando desse call, a gente entende o que o governo vai fazer. Se a gente não entende, já tem um problema aí, né? Porque essa NDC, como eu disse, tem que ser construída bottom-up, e bottom-up dentro do Brasil também. Então, eu acho que uma coisa que faltou nesse processo é a consulta à sociedade brasileira sobre o que ela queria ver nessa atualização, né? Isso é muito importante. E aí, nisso, a gente vê todas essas... Acho que isso que o Gustavo levantou, né? Alguma falta de acurácia nos dados, de falta de indicação de políticas setoriais, né? Tudo bem, a gente pode resolver isso. Acho que daqui agora, aí a gente passa a esperar que o governo transforme em metas setoriais ou em orçamentos setoriais, tudo isso que está dito ali na NDC. Mas isso precisa acontecer, né? E se pudesse estar dentro da NDC, seria melhor ainda, para realmente, como o Gustavo falou, trazer segurança jurídica, né? Todo mundo ficar na mesma página aí de que a gente tem um processo, né? Até 2030 é assim que vai funcionar. A gente vai ter esse orçamento de carbono, vai acontecer dessa forma, e aí as empresas e os setores todos podem se planejar, né, no ponto de vista de posicionamento no mercado, de negócio, para ver como né, isso pode ser feito da melhor forma possível para elas também, com as oportunidades que tem dentro do Acordo de Paris, como o artigo 6, né, a palavrinha aí do momento, não sei se todos estão acompanhando, mas existe a possibilidade de se fazer se cumprir essa NDC e fazer e até aumentar a ambição dela, né, mais além dela, por meio de mecanismos de mercado de carbono, né? Essa é uma discussão que está acontecendo e que vai ser fechada possivelmente este ano na COP de Glasgow, no final do ano. E aí, então, tem uma oportunidade para todo mundo entender, né, dialogar com o governo e ver como esse mercado também pode ser formatado de um jeito, né, nessa negociação que está acontecendo, formatado de um jeito que as empresas brasileiras possam participar. Perfeito, Caroline. E já provoca uma pergunta aqui, também uma dúvida que eu tenho, né? O Gustavo trouxe, né, comparando uma NDC de 2016, que tinha informações, né, um plano, né,
uma trajetória do que o governo ambicionava numa transição de economia de baixo carbono, e agora uma ausência de informações, né, sobre, comparando uma com a outra. Um documento adicional enviado, né, essa nova submissão da NDC, a outra é desconsiderada? Ou ela é uma consequência? Você tem o que vale é o último documento ou o que vale é a conjuntura? Essa é uma boa pergunta, na verdade, Dominique. Como uma coisa que eu acho que eu não esclareci é que a obrigação relacionada à NDC, a obrigação que os países têm, é de eles têm que submeter uma NDC, comunicar uma NDC a cada 5 anos. Eles têm que manter ela, ou seja, né, manter aquilo como uma meta mesmo por todo esse período. E eles têm que adotar medidas com o objetivo de atingir os resultados previstos na NDC. Mas não existe uma obrigação que a gente chama no juridiquês, é uma obrigação de resultado. Então, não tem uma obrigação de cumprir aquela meta especificamente, ou pelo menos não uma obrigação que os mecanismos de compliance dentro do Acordo de Paris, o Acordo de Paris tem um comitê de compliance, posso falar em outro momento se alguém quiser, mas isso não entra ali, porque a obrigação é uma obrigação procedimental. O país tem que ter um orçamento de carbono, é basicamente isso. E ele tem que revisar isso de tempos em tempos. Então, o que acontece? A gente tinha uma NDC com prazo até 2025, agora nós temos uma com prazo até 2030. No final do dia, significa que a gente tem até o final de 2030, a gente vai ter essa meta aí para ser cumprida, mas isso não necessariamente significa que você deve ignorar tudo que aconteceu até agora, né, ou a NDC anterior. O Brasil pediu que a sua NDC fosse substituída, a NDC anterior. Ele ao comunicar a nova NDC, ele chamou ela de nova primeira NDC, pedindo que esta nova substituísse a anterior, que era até 2025, né? Assim, nada do que eu disser aqui vai ser totalmente certo, né? Mas me parece que a gente não pode apagar o que aconteceu antes, né? Porque o acordo, como eu disse, entrou em vigor em 2016. Então, de lá para cá, essas obrigações aí que eu falei, a obrigação de manter uma NDC e de tomar medidas domésticas com o objetivo de cumprir essa NDC, essas obrigações, elas valeram. Então, durante esse período, o país tinha mesmo que... isso aconteceu, né? A gente não pode fingir que isso não aconteceu. Então, me parece que não seria o caso de substituir a NDC anterior e excluí-la, né, como se ela não tivesse acontecido, mas a gente está falando de uma nova NDC que vai cobrir um novo período, né, mas que não ignora a NDC anterior. Essa é a minha opinião. Perfeito, obrigado, Caroline. Gustavo, trazer um tema, acho que também uma pergunta aqui que eu trago, né, e enxergar o seu ponto de vista, o nível da ambição da NDC brasileira, se a gente comparar com os demais países, né? E aí, antes de você me responder, acho que eu fiz algumas eu li um pouco o posicionamento aqui do Ministério das Relações Exteriores, e ele, né, ao apresentar aqui a NDC, ele traz, segundo o Ministério, algumas particularidades, né, dessa NDC, né, o que ela se destaca. Ela se destaca, segundo o Ministério, né, sendo não setorial, mas abrangindo toda a economia. Diz que, sim, são metas ambiciosas, né, superando países envolvidos, né, quando a gente está falando de 37% e 43%, e principalmente tem essa particularidade de ter metas intermediárias, né, não só olhando 2030, mas também olhando 2025, né, então isso é o que traz o Ministério. E curioso que sou também, eu naveguei um pouco das NDCs aí mundo afora e achei umas particularidades, né, Rússia está falando aí pegando as novas atualizações, né, 2020, Rússia 70% de reduções em 30, né, aí fui buscando alguns países, Emirados Árabes 23% em 30, né, um país mais do Zâmbia 25% em 30, e aí dependendo, né, segundo se eles tiverem uma ajuda substancial internacional, eles vão ter 47, né, então acho que reforça também um pouco do que a Caroline trouxe, né, cada país vai ter sua particularidade, seu desafio, né, então antes de fazer essa pergunta também eu naveguei um pouco e enxerguei como alguns países não estão nos cenários intensivos de carbono, mas como que eles também se posicionam em cada NDC. E aí, voltando a essa pergunta, né, como que você enxerga essa ambição brasileira comparada com os demais países e esse posicionamento mesmo do Ministério das Relações Exteriores? Então, Dominique, eu acho que numa perspectiva comparativa, infelizmente,
o Brasil, mesmo com a nova NDC ruim, não está tão mal no filme, como você pode observar olhando para as outras NDCs. Não por um mérito nosso, mas, infelizmente, por um demérito de muitas outras nações que também não estão fazendo a lição de casa e estão preferindo negar a realidade. Agora, isso não quer dizer que o Brasil está bem, né? A nossa antiga NDC, a primeira versão dela, submetida em 2016, ela era uma NDC comparativamente melhor que a maioria, mas que ainda assim apontava para um mundo muito além dos 2 graus que Paris estabelece como teto. E nem vamos comparar com 1,5 grau, que é o que Paris estabelece como que deve ser perseguido pelos países, né? Na nova, a gente vai para um mundo de mais de 4 graus de aquecimento. Então, a gente vai para um mundo catastrófico, onde a gente realmente vai ter perdas materiais e humanas enormes no planeta em função dos efeitos climáticos extremos que fatalmente ocorrem com nível de aquecimento superior a 2 graus, 3 graus, 4 graus. Espero nem pensar muito no como seria um mundo assim, né? Então, eu acho que é importante destacar que nossa NDC ela já não era ultra ambiciosa, ela tinha realmente esse mérito de trazer uma meta absoluta para a economia. Só que eu acho que essa meta absoluta para a economia, que, né, sempre é colocado, ela só tem realmente um peso efetivo se você estabelece um número absoluto, que sirva de guia para que o setor privado, para que os estados, as prefeituras, a sociedade em geral, né, os indivíduos, balizem os seus comportamentos, planejem os seus investimentos, definam seus modelos de negócio, quais são os mercados que vão se desenvolver, quais são os que não. Será que eu aloco meu capital, se eu sou um gestor de ativos, né, numa empresa que produz combustíveis fósseis pelos próximos 5 anos? Ou será que eu invisto em energias renováveis? Todas essas decisões estão sendo tomadas hoje, né, por cada um de nós, como indivíduos, como gestores de ativos, como investidores, como consumidores. E essas decisões elas são baseadas nas perspectivas futuras. Então, os países que estão atualizando suas NDCs com mais ambição, elas estão enviando uma sinalização para suas sociedades, para os atores privados, de que investir em tecnologias renováveis de energia, que investir na descarbonização da economia vai trazer frutos no futuro. Quando você reduz a ambição, você dá um sinal contrário. Você fala, olha, vocês que estavam investindo em energias renováveis, vocês estavam investindo em eletrificação, vocês estavam trabalhando para excluir desmatamento ilegal das suas cadeias produtivas, agora eu não estou mais tão certo de que a gente vai por aí. Eu estou mandando um sinal trocado, né? Eu estou criando uma imprevisibilidade a mais na economia do país. Então, acho que esse é o grande fator negativo. E a comunidade internacional entendeu esse sinal trocado, né? O Itamaraty pode usar as justificativas que eles quiserem, e inclusive eles enviaram um adendo explicando a NDC brasileira para a convenção, depois, né, ainda ali em dezembro, tentando desfazer alguma impressão, tentando construir uma narrativa de que não, a nova NDC do Brasil não era menos ambiciosa que a anterior. Mas a comunidade internacional fatalmente entendeu que isso era conversa para, como a gente diz em português, né, no interior do Brasil, para boi dormir. Porque, e efetivamente, o Brasil foi excluído, né, do summit de alto nível que a gente teve no final do ano, onde só as nações que apresentaram NDCs mais ambiciosas puderam fazer esse anúncio publicamente. Então, os chefes de estados, né, participaram. O nosso presidente, infelizmente, foi excluído, apesar de ter gravado e enviado à convenção, né, uma fala, ou seja, havia o intuito do governo brasileiro de participar, faltou a ambição, a nossa NDC, que era o nosso passaporte para esse summit de dezembro do ano passado. Perfeito.
Importante sua fala aqui, né? E acho que quando eu esqueci de mencionar também, né? Quando a União Europeia, né? Eu percebi que os países europeus eles estão numa colisão, né? Quando você busca as NDCs na Europa, você vê que é uma ação conjunta União Europeia, né? Então, vi aqui também que tem uma narrativa de NDC conjunta quando a gente fala de União Europeia, né? E tem muita expectativa, principalmente de Estados Unidos, né? E China, né? Acho que agora dessas NDCs, ou principalmente os países onde tem um protagonismo maior, assim, para a gente falar de intensidade de CO2 e até mesmo esforços para falar de reduções. E para a gente falar de esforços, né, de reduções de emissões, a gente remete muito ao setor empresarial, né? Acho que grande parte do quórum que está aqui, acho que vem da iniciativa. Aqui tem acho que um grupo multidisciplinar, mas a gente tem aqui muito setor empresarial, né? Então, tem uma palavra de vocês aqui, né, começando pela Caroline, depois passando para o Gustavo, né? O que vocês enxergam ações do setor empresarial que podem também acelerar, que a gente pode também inspirar o governo, né, no atingimento de uma neutralidade, vamos chamar de 2050, né? Apesar do Brasil, pelo que eu entendi na NDC, ele fala de uma neutralidade de 2060, assim como a China trouxe isso também na Assembleia da ONU, né? Mas acho que o mundo fala ainda de uma 2050, um ano-chave. Então, como que a gente aqui pode falar, né, até de acelerar, antecipar esse esforço de 2050? O que vocês enxergam como setor empresarial atuando nisso, né, de influenciando, né, mostrando isso por um lado exemplar? Caroline? Legal. Eu vou aproveitar e responder isso já tocando aqui em respondendo de certa forma a pergunta aqui do Lucas e também o comentário da Branca aqui no chat. Acho que realmente, assim, o Brasil não ter na sua NDC indicação exatamente de que setor, em que setores, claro, ela é economy-wide, né? Então, a princípio em todos os setores, mas não ter uma indicação de como vai fazer isso e fazer uma discriminação maior de como cada setor vai endereçar isso, enfim, é algo que não necessariamente é um problema, porque, como você falou, ele está, como a Branca falou, isso em tese poderia nos engessar, né? E esse é um processo todo muito dinâmico. O ano inteiro, todo ano a gente está vivendo avanços tecnológicos e uma nova realidade econômica desse tema, né? Mas acho que o objetivo aqui, e até o Brasil fez isso na outra NDC, né? Ele deu uma indicação de como faria. Em nenhum momento ele disse, nós vamos... essas são as nossas metas, não houve uma determinação tão rigorosa de metas setoriais, mas uma indicação de como isso faria, o que é relevante do ponto de vista de sinal de mercado, né, de planejamento, né, de se ter uma visibilidade, de mostrar para os mercados mais ou menos como isso deve acontecer, como as políticas internas devem ser orientadas para isso, e também para o investidor estrangeiro, né, que acho que é muito importante nesse contexto, né, se a gente está querendo atrair investimentos de baixo carbono para o Brasil, num contexto em que os investimentos estão cada vez mais sendo canalizados para atividades de baixo carbono, então, ter uma indicação de qual é a linha de base disso, né, a partir do que o governo, da visão do governo, das políticas de governo, já na NDC, ajuda muito. Então, acho que é mais nesse contexto, e aí entra a importância de, realmente, de se ter uma sinergia do setor privado com o governo nisso, e aí já respondendo a pergunta do Lucas, né, então qual seria o impacto da NDC brasileira não está alinhada com essa ambição de 1,5 graus, isso não é conflitante com os esforços de parte do setor empresarial. Então, o problema de você ter o setor empresarial super engajado e fazendo muita coisa para reduzir as emissões, é que, eventualmente, você não consegue, se o governo não tem uma política, você não consegue comparar isso com uma linha de base da política de governo para, eventualmente, entender até que ponto o setor privado está indo além, né? Está fazendo mais, está sendo adicional. Isso é uma discussão importante para os mercados de carbono depois, para a gente entender exatamente em que medida o setor privado está indo muito além do que aquilo que já aconteceria normalmente pelas políticas de governo. Então, se a gente não tem a visibilidade de quais são as políticas de governo, e o governo tem que ter uma política, fica difícil você mostrar, né, para o mercado
investidor aí estrangeiro, o que é que a gente tem de realmente adicional, né, o que as empresas estão fazendo além, como elas estão contribuindo para esses esforços globais. Então, isso tudo é uma questão de métricas aí que precisam ser alinhadas e de se ter uma política clara. Senão a gente não consegue fazer essa distinção. Isso eu estou dizendo porque é uma discussão real hoje, na discussão de mercados voluntários de carbono e tudo mais, né? Até que medida a gente consegue demonstrar que essas ações super bacanas que o setor privado está fazendo, e aí a minha recomendação aqui, nisso, Dominique, seria, acho que a melhor coisa que pode acontecer nesse contexto é as empresas brasileiras estabelecerem os seus orçamentos de carbono, né, e as suas metas, e divulgarem muitas vezes essas metas de longo prazo, para sinalizar para o governo que elas realmente querem que isso seja precificado, e elas querem se posicionar em termos de terem ativos para comercializar, para fazerem parte, para serem players nessa nova economia, que é uma nova economia, né? Mas para isso acontecer, é importante ter uma política clara do governo, né? Senão a gente não vai conseguir diferenciar aquilo que é ação do setor privado de uma forma adicional àquilo que já deveria acontecer pela política de governo. Muito bom. Gustavo, o que você pode complementar dessas oportunidades, olhando o setor empresarial com uma voz ativa nessa indução de uma economia verde, de baixo carbono? Bom, eu acho que, Dominique, primeiro é preciso a gente entender onde o Brasil está nessa corrida. O Brasil, por questões muito particulares, né, de modelo de desenvolvimento, de ser um país territorialmente grande, com uma população grande, mas relativa ao tamanho não tão grande, né, quanto outros países de dimensões similares, por ser um país tropical, por ter floresta, por ter agricultura pujante, desenvolvida, por várias questões históricas, o Brasil entrou na corrida por uma economia de baixo carbono muito bem posicionado, né? Nós éramos a nação que tinha biocombustíveis, que tem sol, que tem vento, que tem correntes marítimas, que tem água em abundância, recursos naturais, né? O Brasil, assim, tem tudo para ser um dos campeões da corrida por uma economia de baixo carbono. No meio dessa corrida, o Brasil encontrou o pré-sal, né? Acho que a gente não pode descontextualizar disso. Ainda num governo anterior. E isso, de certa forma, impactou muito as decisões que o Brasil tem tomado desde então, né? Seja em exposição a investimentos, em abandonar o seu programa de biocombustíveis, né? Tanto o setor de bioetanol sofreu muito, né? Tem muitas usinas ainda deficitárias, muitas fecharam nos últimos anos. O programa de biodiesel, então, nem se fala, né? Ele praticamente parou, a gente tinha metas de ampliar a participação de biodiesel no óleo diesel, e isso aí ficou estagnado. A gente atrasou a adoção do S10, né? O diesel com menor teor de enxofre. A gente tomou várias decisões ao longo da última década, desde a descoberta do pré-sal, que já iam na condição contrária, né, ao nosso destino de potência da economia de baixo carbono. Tudo isso atrasou investimentos em energias renováveis, né, no setor eólico, no setor solar, onde, depois de um começo onde teve algum tipo de impulso governamental, lá com o Proinfa, né? Eu sei, quem é do setor com certeza se lembra, o setor ficou mais ou menos que ao sabor do mercado. Felizmente, o mercado assumiu as rédeas, né? E a gente viu um crescimento enorme no setor eólico, que já é o setor mais competitivo em termos de preço, é quem produz a energia mais barata hoje nos últimos leilões. Solar nos surpreendeu com preços super competitivos também, deixando em diversos leilões de compra de energia, né, para o Sistema Integrado Nacional, térmicas sem ofertar, porque solar roubou o lugar, e eólica também.
Então, assim, apesar do pré-sal, ainda assim o setor privado estava fazendo uma diferença muito grande. E o setor agropecuário brasileiro, que é responsável por grande parte das nossas emissões, sejam as de desmatamento e degradação florestal, sejam aquelas que estão associadas à atividade agropecuária em si, né? Sejam emissões de solo, sejam emissões do arroto, né? Do boi, da fermentação entérica, né? Dos ruminantes, que emitem metano. Estava todo mundo nessa corrida por uma agricultura de baixo carbono, né? Acessando crédito mais barato, cobrando novas linhas de crédito, adotando agricultura de baixo carbono, plantio direto, plantio sob palha. A gente vê uma corrida hoje por bioinsumos na agricultura, né? É um mercado que já superou aí R$1 bilhão. Produção orgânica, enfim, você tem uma corrida no agro, né, por sustentabilidade, porque o mercado continua a demandar, né, produtos mais saudáveis, alimentos mais saudáveis. E no meio disso tudo, essa nova NDC, ela, de certa forma, é meio que um balde de água fria, né, em todo esse setor privado, empreendedor, conectado com as tendências globais, que quer abrir novos mercados para os novos produtos, para os nossos produtos brasileiros, né? Então, assim, eu acho que a gente, por um lado, sofreu a maldição do pré-sal, apesar do pré-sal, né? E não vou nem entrar, obviamente, em tudo que aconteceu em função dos maus investimentos, né? E lava-jato e tudo mais. Apesar de tudo isso, o setor privado brasileiro continuou empurrando o Brasil na rota da descarbonização. E a NDC de 2016, vamos lembrar que ela foi feita já no meio do pré-sal, né? O Brasil já tinha pré-sal, já estava produzindo óleo no campo de Lula, já tinha muito disso acontecendo. Mesmo assim, a gente conseguiu fazer uma NDC relativamente ambiciosa, que dava até espaço para o Brasil continuar a explorar o óleo do pré-sal, desde que a gente reduzisse o desmatamento drasticamente. Agora, na nova NDC, tudo isso fica meio em dúvida, né? A gente continua a ter essas grandes oportunidades, né? O Brasil continua a ser um dos países que tem maior insolação do planeta. A gente continua sendo o país que tem mais terras agriculturáveis disponíveis, inclusive subutilizadas, né? Mais de 60 milhões de hectares de pecuária degradados que podem ser utilizados para ampliar nossa área de agropecuária, de agricultura sustentável, de baixo carbono, com alta tecnologia e alto retorno. A gente continua a ser um país que tem potencial de biocombustíveis, continua a ser um país que tem recursos hídricos em abundância. Todas as condições continuam dadas, né? E o setor privado continua a investir nesse setor. A gente vê, outro dia saiu o primeiro fundo de direitos creditícios, né? O primeiro FDIC para solar, para financiar a instalação de solar em pequenos e médios negócios. A gente continua vendo inovações acontecerem no Brasil, no setor financeiro, alinhamento dos investidores. A gente lançou no passado, aliás, em final de 2019, parceria com o CDP, com a Cital e com o Principle for Responsible Investments, a iniciativa dos investidores pelo clima. Em menos de um ano, metade dos gestores de ativos responsáveis por metade do mercado de capitais brasileiro se uniram à iniciativa, assumiram compromissos, metas, estão trabalhando para descarbonizar seus portfólios de investimento. Então, assim, nada mudou, de certa forma. A sociedade brasileira, setor privado, sociedade civil, continua dentro do Acordo de Paris, continua buscando mais ambição. Eu acho que o que houve é enfim, na história a gente vai olhar para trás e falar, foi um erro de percurso ali, de condução do governo de plantão, mas eu acho que isso não vai impactar o longo prazo. Eu espero que não impacte o longo prazo, porque a gente não pode abandonar a corrida climática, a corrida por tecnologias de baixa emissão, que vai se transformar nesse ano, fatalmente, numa corrida por investimentos, por alavancar investimentos. As nações que apresentarem mais ambição vão alavancar mais investimento externo nos próximos anos. E esse é um ano chave para isso. A carta do Larry Fink não é à toa, né? Eu acho que 2021 é o ano onde a gente vai começar uma corrida por trilhões de dólares de investimento, onde as nações efetivamente vão estar disputando esse bolo de liquidez global
e eu espero que o Brasil participe e consiga conquistar uma boa parte desse espaço de investimento que a gente precisa para retomar, né, o crescimento, gerar empregos num país que está com mais de 13 milhões de desempregados. Ô, Gustavo, pegando uma parte, eu sei que eu não deveria falar aqui, mas é o Carlos, pegando uma parte do que você está falando, é o que também a Array já fala ali nos riscos que eles soltam também todo ano, né? Coloca clima ali em terceiro lugar, e é o que eles dizem, né? Que esse ano o clima deixa de ser um palco de cooperação global e vai à arena de competição, né? Porque é isso que vai acontecer, né? Então, muito por conta de que, como a gente sabe, China está nessa discussão, sobretudo por conta, obviamente, do avanço das tecnologias verdes, né? Então, de baixo carbono, então, são os grandes fornecedores hoje do mundo, querem continuar sendo, aumentando esse mercado deles. E, para além disso, também a questão de que os Estados Unidos, agora com Biden, voltam para essa discussão, né? E claro que então vai essa corrida aí para o fornecimento dessas tecnologias, etc., vai ficar cada vez mais apertada, né? Sem dúvida, Carlos. É uma corrida, né? Ela tem partes de cooperação, até tem transferência de tecnologia no Acordo de Paris, que é uma coisa que ainda não está caminhando como deveria. Mas as nações vão competir fatalmente por investimentos, né? O colchão de liquidez global, né? Esses falam em 90 trilhões, né? Talvez agora, depois de todo o quantitative easing por conta da pandemia, até muito mais do que isso. Ele está procurando investimentos que vão retornar ao longo dos próximos 10, 15, 30 anos. Quando a gente fala de fundos de pensão, né? Que olham em tempo atuarial. Então, assim, não é o que vai dar retorno no curto prazo, né? É o que tem uma perspectiva de retorno no longo prazo. Enquanto isso, os ativos da velha economia eles vão começar a ser descontados, né? Então todo mundo vai começar a depreciar mais esses ativos, vão descontar o valor deles, né? Relativo a um novo risco, que é o risco de transição, né? Para uma economia de baixo carbono. E vai haver uma liquidação desses ativos, que fatalmente em um momento vão ser ativos encalhados. Então, a grande questão é quem vai ficar com essa batata quente na mão e quem é que vai se posicionar para surfar a onda da descarbonização. Eu espero que nós sejamos surfistas e não carregadores de batata quente. Ótimo. Obrigado, cara, por contribuir aqui. Tenho várias perguntas, a gente está chegando a um desfecho aqui, mas eu quero registrar algumas delas. Eu vou... a Mônica perguntou aqui, eu já vou respondendo aqui, já enquanto... Se outro país revisou a NDC no final do ano. Sim, Mônica, eu vou deixar aqui um link para você, para todo mundo enxergar aqui, da UNFCCC, que mostra, se olhar para o país, assim, quais foram os países que revisaram. Então, você vai enxergar desde 2016 e alguns que já, grande parte já colocaram as atualizações, né? E, sem dúvida, acho que Glasgow é, de fato, a expectativa né, de cada 5 anos que as ambições sejam revistas e de fato, que tem ambição nisso. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, aqui da Ana Carolina Barbosa, uma advogada aqui de Belo Horizonte. Ela falou, Gustavo mencionou aqui que espera-se que a NDC seja reavaliada antes da COP, né, 26, né? E aí a pergunta fica aqui, quais são as iniciativas tomadas para buscar essa correção ou revisão, se é que há espaço para isso, né? Seja jurídico ou não, se a gente tem tempo para poder fazer uma intervenção ou trazer contribuições dessa recente NDC. Olha, eu não sei, Carol, se você quer colocar alguma jurídica, assim, né? Eu acho que da perspectiva da sociedade tem algumas. Nós mesmos aqui no Instituto Clima e Sociedade vamos promover ao longo desse ano um grande debate nacional para a gente tentar oferecer ao governo uma NDC da sociedade brasileira, com o setor privado, com sociedade civil, com a academia, com todos os atores que compõem o Brasil. Se o governo vai acatar alguma coisa ou não, aí não é uma questão que, infelizmente, foge ao nosso respeito. Não sei se Carol tem alguma conhecimento de alguma iniciativa jurídica nesse sentido. Eu só ia dizer que, do ponto de vista do que está previsto no Acordo de Paris, os países podem ajustar suas NDCs a qualquer momento. Então, o Brasil poderia fazer isso a qualquer momento, antes da COP, inclusive, né? E assim, faz sentido até que isso aconteça por
por uma indicação que o próprio governo fez na carta que mandou na NDC, né? Disse que, enfim, as circunstâncias poderiam mudar, né? Que poderiam fazer com que ele revisasse, principalmente as metas de longo prazo, né? De 2060, que poderiam antecipar para 2050, a depender das perspectivas do artigo 6 da negociação do artigo 6 do Acordo de Paris, dos mercados de carbono, né? Então, como vai ter essa negociação no final do ano, se espera que tenha um fechamento disso, né? Se de lá para cá, né, enfim, digamos que a gente tem uma conversa, assim, com, né, a sociedade civil, o governo brasileiro, as empresas, todo mundo faça, assim, uma conta, coloque no papel ali para entender como fazer o melhor uso dos mercados de carbono do Acordo de Paris para a sociedade brasileira, né? E se tem uma proposta concreta, ou talvez se chegue a uma conversa, talvez, se tiver algum impacto na NDC, eventualmente poderia também ser mais uma razão até para fazer o Brasil ajustar essa NDC antes das discussões de Glasgow, mas também, ainda que isso não aconteça, né, nada impede que essas conversas aconteçam, acho que elas são super importantes, né, independentemente do Brasil fazer formalmente uma alteração da NDC, eu acho que, como eu falei, a implementação em casa, né, a gente tem uma clareza de setorialmente como isso vai ser incorporado, porque hoje em dia a gente não tem isso, né, a gente tem uma política nacional de mudanças climáticas defasada, a gente tem algumas políticas específicas setoriais, como o RenovaBio, mas que também já teve um retrocesso de metas, né? Então, a gente precisa saber como isso vai acontecer, né? Precisa ter essa conversa também do como, né? Não só do quê. Uhum. Perfeito. Bom, chegando aqui no final, tem bastante pergunta aqui, isso é bom, mas eu vou fazer depois um exercício posterior de poder anotar aqui as perguntas, e Elise e eu, acho que depois a gente consegue explorar um pouquinho mais com o Gustavo e com a Caroline, de a gente ter essas perguntas, boas perguntas aqui, por sinal, mas meu espaço aqui, minha consideração final para a Caroline e para o Gustavo, acho que uma mensagem final, né, olhando a NDC, expectativas, o que você pode deixar aqui para a gente, aqui com o desfecho final da conversa, e agradecendo aqui quem fez várias perguntas, reforço que a gente ainda traz aqui um espaço depois para poder responder todas. Obrigado, Dominique, Carlo, Elisa, todo mundo que colocou de pé essa sessão, todos os participantes aqui, Caroline, que está aqui comigo, estamos sempre juntos. Eu acho que, assim, deixar a mensagem final, eu acho que é que a gente não, quanto sociedade brasileira, eu acho que não se vê representado nessa NDC. Eu digo isso enquanto cidadão, mas digo isso também enquanto investidor, enquanto consumidor. Eu espero que meu país apresente a NDC mais ambiciosa possível, que essa NDC seja discutida com todos os atores relevantes e que ela esteja especialmente alinhada com as oportunidades que a gente tem ao longo desse século, para que cada centavo que eu invisto seja bem alocado e vá trazer um retorno no futuro. E que os meus filhos possam ter não só um planeta agradável para viver, com um clima seguro, mas que, como brasileiros, eles também possam desfrutar dos benefícios do Brasil competir e, por que não, ser um dos vencedores da corrida para uma economia de baixo carbono, que, consequentemente, vai nos oferecer ganhos sociais, ganhos econômicos e, em última instância, né, emprego e renda para 13 milhões de desempregados brasileiros, que não vão encontrar empregos mais nos setores fósseis, né? Não é no carvão, não é nos combustíveis fósseis, não é no desmatamento ilegal que estão os bons empregos do futuro. Acho que está mais do que claro que os bons empregos do futuro estão em tecnologia, estão no setor de serviços e estão nos setores que vão viabilizar a economia de baixo carbono, especialmente em energias renováveis e tecnologias relacionadas a viabilizar essa economia, né, como estoque de energia, distribuição, geração distribuída, enfim, uma gama enorme de setores, algo que tem evidências muito claras disso, né? Basta olhar para o mercado de ações americano e ver o desempenho, né, de ações como o Tesla, SolarCity e outras que estão relacionadas à descarbonização das economias, vis-à-vis setores tradicionais como o petróleo e gás, que estão
em derrocada e não é de hoje, né? A última década performaram muito mal. Então, eu deixo esse insight de alocação de ativos e essa esperança que isso seja refletido pelo nosso governo. Bom, da minha parte, primeiro agradecer mais uma vez o convite, agradecer a todos e todas aqui pela presença, pelas excelentes perguntas. Realmente tem coisa muito interessante aí que adoraria continuar essa conversa para poder responder, mas acho que assim, eu espero que essa seja a primeira de muitas conversas sobre isso, né? A gente tem que discutir a NDC, nós atores da sociedade civil, a gente tem que entender bem a NDC e mais entender como ela pode ser implementada, ter uma visão sobre a implementação dela, né? Eu acho que um desafio aqui, uma provocação, um convite aí para o setor empresarial é assim, eu não sei se isso está sendo feito, né, se tem a perspectiva de fazer isso, mas façam as contas, né? Eu queria muito ver uns estudos, assim, com números, colocando no papel essas oportunidades, né? Com esse olhar da oportunidade, né? Olhando para, se inspirando na carta aí do Larry Fink, pensar exatamente quais são as oportunidades da nova economia de baixo carbono que ainda não estão sendo exploradas e poderiam ser exploradas com todo o potencial do Brasil, né? E também quais são as oportunidades de se ter uma transição também que de alguma forma seja financiada, né, tem algum financiamento climático, um financiamento externo, todas as oportunidades de financiamento que tem, as oportunidades dentro do contexto dos mercados de carbono. Acho que a gente precisa entender bem esses mecanismos dos mercados de carbono para ver como as empresas podem se beneficiar dele, como podem fazer parte dele, como ele pode ser um aliado para a transição e nesse processo de reposicionamento aí para uma nova economia, de se buscar as oportunidades, né? Assim, é muito claro para todo mundo, assim, acho que para a gente aqui, né, Gustavo, a gente conversando tanto sobre isso, é muito claro que essas oportunidades existem, é muito claro que o Brasil pode ser um grande provedor de ativos de baixo carbono, pode ser um atrativo, pode atrair investimentos de baixo carbono, deveria ser a economia para atrair isso, mas a gente não tem esses números, né? Acho que para ter essa conversa de uma forma mais, para sensibilizar mais, talvez os atores brasileiros, acho que está faltando a gente achar alguns números aí para mostrar, para sensibilizar, né? Porque a verdade é que essa transição, ela está acontecendo e assim, já não é mais, a gente já está vivendo isso, né? A gente não tem muito tempo para ficar fazendo planejamento, né? No final do ano vai haver uma decisão sobre como esses mercados de carbono vão funcionar. A gente quer fazer parte disso ou não, né? A gente quer que esse mercado inclua o setor florestal? Essa é uma discussão que está acontecendo, por exemplo. A gente quer, de alguma forma, enfim, se posicionar nesse contexto das negociações, nesse contexto internacional, para receber mais os investimentos dos diversos veículos de financiamento climático que tem por aí, de todos esses países desenvolvidos que estão destinando recursos para atividades de baixo impacto, né? E assim, tem tanta coisa acontecendo, e às vezes eu sinto que o que falta é a gente fazer essas amarrações, né? A gente ter essa conversa considerando esse contexto internacional, né? E não só cada um na sua caixinha, o setor empresarial de um lado, o setor financeiro de outro, a sociedade civil. Acho que bom que o Pacto Global está proporcionando esse espaço aqui para a gente poder ter essa conversa com toda a sociedade civil e aguardo o evento, enfim, as iniciativas do IX também para continuar essas discussões. Obrigada. Perfeito, Caroline, Gustavo, eu agradeço aí, acho que vocês trouxeram boas discussões, boas inspirações, acho que vocês mostraram e provocações aí de que a gente tem muita coisa para fazer em 2021. Né? E acho que vocês trouxeram meu convite para todo mundo aqui que nos assiste aqui também, em nome da rede brasileira e do Pacto Global e pela coordenação da plataforma de ação pelo clima. Existe uma das articulações aqui, uns movimentos pela própria plataforma, que é a iniciativa empresarial, principalmente do Science Based Targets, né, que são metas de redução de emissões aqui baseadas na ciência, né, olhando a ciência climática. Então, é um movimento que a plataforma ela está buscando em 21, cada vez mais que a gente tenha empresas com metas de descarbonização, olhando uma ambição 1,5 graus, né? E olhando a ciência climática como uma referência, cada vez mais é o que a gente enxerga como caminho e desafios para 21. Então, de tudo isso que a Caroline e o Gustavo trouxeram de desafios do setor empresarial, eu convido aqui quem já participa da rede
do pacto, e quem não participa a poder entender e fazer parte desse movimento que é uma resposta significativa aqui do setor empresarial. E, por fim, agradeço a Elisa, muito obrigado aí por você conseguir também fazer esse webinar, esse bate-papo possível, e fica aqui o nosso compromisso aqui de poder depois dar o desfecho e endereçar as respostas aqui de todas as perguntas. Novamente, em nome da coordenação aqui da Plataforma de Ação pelo Clima, eu agradeço. Fiquem bem. Uma boa semana a todos e a todas. Até breve. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado, Mick. Tchau. Obrigada, Carlos. Obrigado, Carlos. Obrigado, Elisa. Obrigado, Dominique.